Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 26 de janeiro de 2025. Caos em Kursk. Revolta dos norte-coreanos. Existe pelo menos um clima de revolta. E a aliança, se persistir esse clima de revolta, eu diria que, na prática, entre as tropas russas e norte-coreanas, está destruída a aliança, mesmo que os dois principais ditadores insistam com ela ainda. Acho que eles não avisaram as tropas que elas têm que se comportar e se comportarem como aliadas também. Essa aliança ela é frágil, né, entre as tropas no terreno, entre os russos e os norte-coreanos. E começa a se desfazer, segundo informações, à medida que perdas crescentes, perdas crescentes e táticas imprudentes alimentam ressentimento, um ressentimento, dá para dizer até amargo, pelo que eu ouvi dizer. Em uma reviravolta chocante, soldados norte-coreanos, eles tomaram as coisas em suas próprias mãos, mirando deliberadamente em seus supostos aliados, né? Expondo profundas fraturas dentro da operação combinada russa e norte-coreana em Kursk. Já houve um caso que eu relatei para vocês, de que 3 coreanos mataram 5 russos, né? E justamente por vingança e por se desentender. Na realidade, depois da informação ela foi mais refinada, os norte-coreanos foram atrás desses 5 russos, deviam ter feito uma discussão, emboscaram eles e mataram eles, né? E aí eles desertaram. O objetivo das forças russas, então, em Kursk, é garantir que a ofensiva não perca o ímpeto e não termine, né? Não fracasse, não desmorone. Isso ocorre porque as suas forças querem tomar Malaya Lokhnia, então eles precisam manter esse ímpeto, né? Que não conseguiram e não sei se vão conseguir, do jeito que está, ainda mais brigando entre eles, né? E eles estão fazendo então essa contraofensiva sempre na região. Eles estão, no entanto, eles forçam as norte-coreanas, né, as tropas norte-coreanas, a se adaptarem às condições de combate completamente novas para eles, né? Neves, muito frio e sem conhecimento nenhum. Todos, segundo informações, não só dos prisioneiros, mas depois mais informações recebidas, todos eles achavam que vinham só para fazer um treinamento na Rússia. E mandaram eles para a guerra, treinamento real. Né? Então, em volta de Malaya Lokhnia tem muitas vilas, né? E isso, posições defensivas da Ucrânia são muito boas por causa disso, e eles estão usando as posições defensivas que a Rússia tinha, porque quando a Ucrânia entrou, os russos fugiram de medo, eram recrutas, e fugiram, não deram resistência. Vocês lembram quando começou? Em agosto do ano passado, né? Até agora, os norte-coreanos já sofreram cerca de 4 mil baixas, e essas baixas são confirmadas, inclusive, pelas inteligências ocidentais, né? E apenas de 1 mês e meio de combate. Tá? Nesse ritmo, segundo também as avaliações ocidentais, nesse caso aqui as britânicas, né? Até abril eles deverão ficar sem soldados, né? Vão ser todos eliminados a continuar na mesma velocidade. Os comandantes russos entenderam que isso e tentaram complementar as ondas de carne, que eles estavam colocando já os coreanos na carne humana, na munição descartável, né, bucha de canhão, com a infantaria norte-coreana, e aí mesclaram com a Rússia. Tanques, veículos blindados de transporte pessoal, artilharia e apoio aéreo. Tudo isso, né? Mas, ao longo prazo, uma fonte do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América compartilhou que um novo acordo entre a Rússia e a Coreia do Norte foi definido para enviar mais 11 mil soldados norte-coreanos para Kursk. Já tinha 12 mil, agora tem 8 mil. Eles pretendem mandar mais 11 mil. Aí vão ficar 19 mil. Talvez eles mandem para ficar 20 mil. Isso entre 2 a 3 meses para frente, que esses devem chegar. Eles estão sendo preparados lá na Coreia do Norte. E segundo informações também dos Estados Unidos da América, do Pentágono, eles estão vindo para substituir as perdas atuais. Interessante isso, né? As imagens de combate que estão circulando pela internet, eles revelam táticas suicidas contínuas usadas pelos norte-coreanos, o que está levando a aniquilação completa do seu contingente. Por causa disso, um número tão grande de baixas. A falta
de folhas, né, nas árvores durante o inverno, e os grandes movimentos de soldados norte-coreanos, eles só se deslocam em grandes contingentes, né, nunca em pequenos grupos, para irem para o ataque, ele torna eles alvos fáceis para drones ucranianos corrigirem o fogo de artilharia de precisão com munições cluster, ou seja, aquilo que a artilharia não pega, os drones pegam, né, levando a perdas massivas. Mais ataques em campos abertos expõe eles diretamente ao fogo de metralhadoras ucranianas, de posições fortificadas e escondidas, como nós vimos que está acontecendo lá na região de Malayanok. Eu já relatei alguns ataques fracassados deles, não só deles, mas dos russos também. Além disso, o fato de os ucranianos ostentarem equipamentos muito mais superiores, tecnologicamente mais avançados, como óculos de visão noturna, miras de visão térmica, que eles não têm, assim como o exército russo não tem, pelo menos não está usando, se tivesse estaria usando, né? Deu a eles uma vantagem em todos os combates diretos, resultando em norte-coreanos sob fogo preciso de armas de pequeno porte, sem serem capazes de revidar adequadamente. Não conseguem chegar nem perto das linhas defensivas. Tudo isso contribuiu para que as forças norte-coreanas perdessem mais de 1/3 de sua força inicial em apenas 7 semanas de combate, ou seja, 1 mês e meio aproximadamente. Essas perdas tremendas e a falta de apoio de fogo adequado dos russos criaram uma indignação entre os soldados norte-coreanos. Isso aí foi informado. Eles têm, inclusive, discutido isso e têm, vamos dizer assim, quase chegado às vias de fato com os russos por causa disso. Então, cria uma indignação deles, eles acham que eles estão sendo mandados para a morte enquanto os russos são preservados, né? E ele deixou eles traumatizados com as batalhas que muitas vezes tiveram que andar sobre cadáveres de seus companheiros, né? E os comandantes não deixam eles trazerem os feridos. E a orientação é para eliminar os seus próprios feridos. Então está causando isso uma indignação, raiva e ódio, né? E que isso tem revelado que inclusive eles não gostaram que os russos estão tentando esconder os corpos dos soldados norte-coreanos mortos para minimizar perdas e para não, vamos dizer assim, ter oficialmente que não tem um norte-coreano lá, mas sim apenas tem soldados da província da Burítsia, lá quase na China, como se eles não fossem norte-coreanos. Isso está irritando eles, né? E isso que fez a causa, inclusive, daquele assassinato dos soldados. Existem notícias não confirmadas que mais russos já foram mortos, não se sabe o número, mas e os comandantes, então, estão tentando apaziguá-los, as duas partes, juntamente isso que está levando essa diferença entre eles, né? Fontes de notícias russas também, eles têm propagado a notícia que esses 3 soldados norte-coreanos estão sendo procurados e estão foragidos e ninguém não sabe onde é que eles estão, onde é que eles foram parar e também não foram achados entre nenhum grupo de mortos, né? Então, no geral, o tratamento ruim e as táticas ainda piores dos soldados norte-coreanos pelo comando russo em Kursk alimentam um forte ressentimento entre os soldados norte-coreanos, fazendo com que alguns deles matassem justamente mais russos e chegaram inclusive a brigar a vias de fato, né? Vamos dizer assim, no soco, no tapa, né? E isso é ruim porque a Rússia aí vai ter problemas em avançar contra as posições ucranianas na província de Kursk, né? E essa força norte-coreana de 12 mil homens já está deteriorada moralmente, não só pela questão do número de mortes, que é muito grande em 1 mês e meio, mas por causa das relações das duas partes em conflito. Eles acham que agora o que eles conseguiram se alcançar para brigar e para matar são russos e coreanos, né? Embora que não se tenha notícia de russos terem matado os coreanos, mas as notícias são de coreanos mataram russos por raiva. Assim como eles eliminaram os chechenos, eu aqui cheguei a noticiar para vocês. E também tem isso, né? Esse clima, segundo informações inclusive de prisioneiros russos que foram feitos, os soldados russos estão ficando cada vez menos dispostos de apoiar os aliados, né? Talvez aliados entre aspas, norte-coreanos, e de lutar ao lado deles, porque não têm confiança devido ao grande número de casos em que os norte-coreanos estão atirando em soldados russos, né? Tanto deliberadamente, e aconteceram também alguns casos de acidente. No entanto, em vez de resolver o problema em questão, as forças russas ainda estão
planejando mandar receber mais uma tropa de 11 mil soldados norte-coreanos para Kursk para compensar a perda do contingente atual nos próximos meses. Acredito que não vai resolver o problema do ditador russo. Em qualquer frente que ele coloque, eles vão ter o mesmo problema. O problema vai continuar, eles não entendem a mesma língua, eles não sabem o que um fala para o outro, e os norte-coreanos acham que eles estão sendo prejudicados, eles estão sendo para a morte, mandados para a morte, enquanto os soldados russos são preservados. E eles estão certos. Então eles se indignam com isso e acredito que poderia chegar ao ponto de eles se amotinarem ainda, se rebelarem contra os próprios oficiais norte-coreanos. Obrigado a vocês que assistiram ao vídeo, conto com você, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários, é muito importante. O que você viu aqui não são fake news, aqui somente a verdade. Eu conto com você, inscreva-se. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.